Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos dar início ao nosso Capacita sobre educação ambiental, tá? Meu nome é Gabriela de Santos Castro, eu vou estar ministrando esse Capacita para vocês. É um assunto muito interessante, muito importante, né, que a gente deve levar para a vida. E eu espero, né, que durante todo esse capacita vocês possam tirar o maior aproveitamento possível, tá? E se conscientizar mais, pegar mais informações sobre o assunto, que é muito importante, tá bom? Aqui eu trouxe, tá, o nosso conteúdo programático, para não ficar algo cansativo, de certa forma tão extenso. Eu resolvi dividir, tá, em 4 módulos. Hoje nós vamos abordar o módulo 1, tá? Que é uma introdução. Na introdução a gente vai falar um pouco sobre o Capacita PET, do que se trata. A gente vai falar sobre o conceito de educação ambiental, o objetivo, a importância, né, de se conhecer sobre esse assunto. E nós vamos falar alguns marcos históricos da educação ambiental, né? Porque se a gente for pesquisar, né, existem vários marcos, várias coisas, né, que de certa forma impulsionaram, né, o estudo da educação ambiental. E aí eu separei alguns, né, que a nível mundial, né, que foram bem relevantes. No módulo 2, tá, a gente vai falar sobre os princípios da educação para sociedades sustentáveis e responsabilidade global. A gente vai ver que tem vários princípios. Nós também vamos falar sobre educação ambiental, cidadania e sustentabilidade. No módulo 3, tá, nós vamos falar sobre as técnicas da educação ambiental. A gente vai ver que existem várias técnicas que são bem interessantes. E também nós vamos ver, né, falar sobre Primavera Silenciosa, tá? É um livro que foi muito importante no ramo da educação ambiental e a gente vai estar citando ele nesse nosso módulo 1. É um livro, né, que foi escrito, né, pela Rachel Carson. Ele vai comentar, né, vai expor sobre os efeitos da poluição ambiental. Então, foi um marco muito importante. E no módulo 4, a gente vai, né, falar sobre a agenda ambiental na administração pública dos 5 R's, que é reduzir, reciclar, reutilizar, recuperar e reintegrar. Muita gente pode até conhecer os 5 R's, mas não conhece, né? Não tem aprofundamento sobre esses 5 R's, que é bem importante. E vamos também falar sobre o meio ambiente na Constituição Federal, tá? Então, vamos dar início, né, ao nosso conteúdo programático do módulo 1. Aqui, né, eu coloquei o Capacita PET, né? É importante que a gente saiba, né, do que se trata. O Capacita PET, ele vem, né, de forma a ajudar a gente a desenvolver o nosso senso crítico, de forma que vocês entendam melhor sobre o assunto. No caso aqui em questão, é sobre educação ambiental. A gente sabe, né, muito se fala sobre educação ambiental, a gente ouve falar bastante. Mas se eu perguntar agora para vocês, o que seria educação ambiental? Vocês teriam uma resposta firme, uma resposta concreta para me dar? Se sim, parabéns. Caso não, não precisa se preocupar, porque durante esses módulos, principalmente dentro desse módulo 1, nós vamos conseguir adquirir muito conhecimento sobre isso. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir, né, desenvolver uma resposta bacana, tá bom? Então, pessoal, o que é educação ambiental? Nós vamos ver, né, que é um conceito muito amplo, tá? Nós temos conceitos estabelecidos pela Política Nacional de Educação Ambiental, temos conceitos estabelecidos pelas diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental e também vários outros autores que vão estabelecer, vão formular um conceito, né,
sobre do que seria educação ambiental, né? Porém, né, todos os conceitos, de certa forma, eles levam ao mesmo sentido, né, de que a educação ambiental, tá? Ela é uma dimensão da educação, né? Sendo esta uma ação educativa permanente pela qual a comunidade educativa ele tem a tomada de consciência da sua realidade global, né? Ou seja, dos tipos de relações, né, que os homens eles estabelecem entre si e a natureza, tá? Então, de forma geral, né, todos os conceitos, né, estabelecidos, eles vão levar, né, a essas ideias, tá? Esses ideais. Aqui eu trouxe um conceito que é um dos mais usados, é um dos que a gente encontra na maioria dos artigos, né, que é o conceito estabelecido, né, pela Lei 9.795 de 1999, tá? Dentro desse conceito, tá, eu resolvi destacar algumas palavras-chave, tá? São palavras-chaves, né, dentro do conceito do que seria educação ambiental. A gente vai ler junto agora, tá, o conceito e tentar entender melhor, tá? Essa lei, ela estabelece que a educação ambiental, né, são os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sustentabilidade. Então, esse conceito, né, o que ele te faz refletir? Né, o que ele traz de mensagem para a gente é que a educação ambiental, né, ele é um meio, né, é, por meio do qual, né, nós vamos construir, né, várias coisas, né, e aí ele cita valores, conhecimentos, habilidades, tudo relacionado ao meio ambiente, tá bom? Em seguida, tá, eu trago e pergunto a vocês, né, mas realmente, qual é o objetivo da educação ambiental, né? O principal objetivo da educação ambiental, né, são vários, mas o principal é criar atitudes que contribuam para a diminuição do impacto ambiental. Então, a educação ambiental, ela visa, né, construir, né, junto, né, com as outras pessoas, esse senso, né, que a pessoa ela se conscientize, né, para que, de certa forma, né, ela contribua, né, para a diminuição do impacto ambiental. Qual a importância da educação ambiental, né? A educação ambiental, gente, ela é de fundamental importância para que as pessoas se tornem mais conscientes sobre a sustentabilidade e também sobre a importância de construir um futuro melhor, tá? A gente pode afirmar que a educação ambiental ela surgiu, né, como um meio de fornecer às futuras gerações subsídios, meios, né, científico-tecnológico para tentar preservar o meio ambiente e também os seus recursos, tá? Por meio de quê? Então, por meio de que essa educação ambiental ela vai ajudar, né? Vai fornecer esse subsídio, né? Para que a gente preserve o meio ambiente. Através, gente, da mudança de pensamento, tá? E também da mudança, né? Do relacionamento do homem com o meio ambiente, com a natureza. Né? Também a educação ambiental ela é importante, né? Por nos ajudar a compreender os problemas ambientais, sejam eles naturais ou antrópicos. E também propor soluções para os problemas atuais e também para as suas futuras projeções, né? Gente, é extremamente importante eu ressaltar agora que a educação ambiental ela não surgiu nas escolas, elas não nasceram nas escolas ou em instituições de ensino, tá?
elas surgiram a partir de observações de fenômenos antrópicos e das consequências, né, desses fenômenos sobre as pessoas, sobre o meio ambiente. E aí, esses acontecimentos eles foram levados a diversos setores da sociedade e eles começaram, né, a ser discutidos, começaram a se discutir, também a apresentar esses fenômenos nas escolas, nas universidades e também a nível político e comunitário. Então, no próximo, né, tópico, no próximo ponto que a gente vai falar aqui, que é um pouco sobre os marcos históricos, alguns, então a gente vai ver muito que essa questão de se discutir, estudar sobre a educação ambiental, ela não nasceu nas escolas, né? Então, o pessoal, né, eles esperaram, né, acontecer algum fenômeno, acontecer alguma coisa, né, para perceber a importância de se conhecer mais e de se discutir sobre esse assunto. Entrando agora nos marcos históricos da educação ambiental, tá? A gente vai ver que é algo meio irônico, tá? Mas desde a antiguidade, o homem ele se preocupa em proteger a natureza, entendendo que ele precisa da mesma para se sustentar, né? Para se suster. E esse pensamento, né, com o passar dos anos, ele evoluiu para uma consciência ecológica em uma larga escala, que a gente vai ver, tá? Durante esse módulo ainda, fazendo, né, com que surgissem os defensores contra a destruição dos recursos naturais e da vida animal, tá? A gente sabe que existe sim, tá? É algo que é levado muito a sério, tá? Por algumas pessoas, só que é algo meio irônico, né? Porque a gente sabe que hoje não é todo mundo que se preocupa em proteger a natureza. A gente vê muitos casos, tá, de desmatamento, de queimada, tudo para plantação, para construção. Só que existem sim, tá, os defensores contra a destruição dos recursos naturais, tá? Existem pessoas que lutam, né, sobre a conservação, tá, do meio ambiente, e isso é muito importante, tá? Então eu trouxe aqui, né, um primeiro marco assim, que foi a partir do século XVIII, né, com a Revolução Industrial, que a partir daí a degradação da natureza para o aumento da produtividade, o que eu citei, né, anteriormente, ele ganhou maior proporção. Assim também como houve a ampliação das possibilidades de se explorar, tá, a natureza, os recursos naturais. E aí, em contrapartida, alguns grupos eles começaram a desenvolver melhor o seu consciente ambiental, tá? O seu senso ambientalismo, devido a algumas pesquisas, né, relacionadas ao efeito antrópico na natureza e também sobre as consequências deste para a humanidade. Então, apenas a partir de algumas pesquisas, tá, que foram realizadas nesse período, que começaram a surgir, né, e serem criados também alguns parques naturais, algumas reservas de preservação. Foi quando a gente teve o início da legislação ambiental, que anteriormente não existia, né? Apesar de todo o início desse movimento, né, de exploração que começou aí com a Revolução Industrial. E apesar de todo esse início de movimento ambientalista, né, foi apenas após o fim, né, da Segunda Guerra Mundial que o ambientalismo, que é o segundo ponto marcante aqui, né, que o ambientalismo ele se tornou mais influente, né? Por quê? Foi nesse período que o homem ele se conscientizou com relação, né, que os recursos naturais eles eram esgotáveis
Então, quando o homem ele se conscientizou em relação a isso, tá? Eles criaram um senso, né, um senso ambientalista, digamos assim, mais aflorado, tá? Assim também como a evolução social e também a evolução tecnológica, tá? E também as pesquisas, né, sobre as consequências dessa exploração sobre o ambiente, que, né, poderiam, né, trazer riscos à sobrevivência da população como um todo. Agora eu peço que vocês pausem o vídeo e que vocês assistam o vídeo que está no link da descrição aqui. É um vídeo que vai tratar, né, sobre uma catástrofe que aconteceu em Londres no ano de 1952 e foi um marco muito importante, né, para o desenvolvimento da educação ambiental. Quando vocês terminarem de assistir, aí vocês retornam. Então, pessoal, como vocês conseguiram ver, né, no vídeo, conhecer um pouco sobre o que foi, né, essa catástrofe, né? É triste, né? A gente vê que precisa acontecer um fenômeno, né? Uma catástrofe tão, assim, tão enorme, né? Para que as pessoas elas tomem consciência sobre o que realmente elas estão fazendo, sobre a consequência, né? Do que elas estão fazendo sobre o meio ambiente. E foi a partir dessa catástrofe, né, que eu acabei de mostrar um pouco, é que começaram a surgir várias manifestações populares, inclusive aqui no Brasil. Nessas manifestações, né, eles revelavam danos ambientais que antes eram desconhecidos pela população. Então, as pessoas elas não tinham ideia do que aquilo, né, que as pessoas estavam fazendo ali, no caso do queima do carvão, ela poderia vir a trazer para elas próprias. Então não tinha estudo sobre isso. Então foi a partir desse acontecimento, né, que começaram a surgir vários outros estudos, surgiram explicações, né, para o fenômeno que estava acontecendo ali, e aí as pessoas começaram a se manifestar. E aí um dos maiores marcos de toda essa movimentação, né, mundial foi o livro Primavera Silenciosa, tá? Que a gente vai se aprofundar nele no nosso módulo 3, que ele é da jornalista, zoóloga e bióloga marinha, né, Rachel Carson, onde a autora, né, ela relata, ela comenta sobre os efeitos da poluição ambiental em uma época, né, que qualquer indústria química, né, no caso, ele poderia lançar dejetos, descartar, né, seus dejetos no meio ambiente, onde não era realizado nenhum teste científico para comprovar se havia interferência ou não daquele material, né, sobre o meio ambiente. Então esse livro ele traz isso, foi um dos marcos mais importantes, né, dentro desse acontecimento. E aí eu trouxe, né, isso para vocês porque foi algo, né, que impulsionou a discussão, né, sobre isso e que impulsionou também, né, o surgimento da educação ambiental de forma que as pessoas viessem a entender, a conhecer melhor, a se conscientizar, né, sobre isso, sobre o que tudo isso, né, trazia, as consequências que isso trazia para elas e para o meio ambiente. Vamos dizer, o início de tudo. Outro marco, né, que foi bem chocante assim, né, bem relevante, foi um acontecimento global, né, que foi a diminuição da camada de ozônio em 1900. Essa diminuição, né, da camada de ozônio, ela provocou o aumento da quantidade de raios ultravioletas que chegavam à superfície terrestre, tá? Provocando diversos impactos para o meio ambiente do mundo inteiro, né? Dentre os impactos, né, eu trouxe alguns, né, que são chocantes, tá?
Temos os impactos, né, causados, né, sobre o organismo humano. Nós temos o envelhecimento precoce, eu trouxe aqui a mutação genética, o câncer de pele, tá? Que foi assim. Trouxe aqui o envelhecimento precoce, problemas, né? Causa problemas do sistema imunológico. Também trouxe, né, o impacto sobre as plantas. No caso, né, a grande quantidade de raios ultravioletas, elas comprometem o processo de fotossíntese, né, o que impacta no sistema nutritivo das plantas, aqui as plantas amareladas, murchas, meio assim sem vida, e também afeta, né, o crescimento das plantas, né? Se afeta o sistema nutritivo, consequentemente vai afetar também o crescimento e o desenvolvimento dessas plantas. Nós temos também, né, os impactos na redução de espécies. Além da redução de espécies, né, às vezes por elas não conseguirem se adaptar, né, às mudanças. Nós temos também, né, a questão da superexposição, né, dos raios UV, que além de prejudicar o desenvolvimento de espécies, né, ela pode acarretar na redução delas, né? E aí eu trouxe vamos dizer, espécies marinhas, né? Eu trouxe aí um peixe que ele sofreu mutação genética, então a gente vê aí, né, um peixe assim que parece um porquinho, né? Então, esse acontecimento, né, que foi a diminuição da camada de ozônio, o contato, né, dessa radiação com não só com essas espécies marinhas, mas também com outras, elas causam mutações genéticas, podem vir a alterar totalmente o DNA desses seres vivos. Aí eu trouxe também do lado um peixinho, tá? Sem cauda, sem rabo. Também, né, a contribuição para o aquecimento global, tá? Essa diminuição da camada de ozônio, ela aumentou o aquecimento global e nós temos derretimento de geleiras, que já foi um assunto muito comentado, muito discutido, mas que não foi o suficiente, tá? A gente ainda precisa falar muito sobre esses assuntos. Nós temos a poluição atmosférica, né, o superaquecimento, aumento de temperatura, enfim, muitas coisas, gente, que é essencial que seja discutido, tá? E aí, pessoal, agora a gente vai recapitular um pouco, né, sobre o que a gente viu nesse módulo 1. Por que que eu resolvi mostrar isso para vocês, né? Por que que eu resolvi trazer, né, a diminuição da camada de ozônio? Por que que eu resolvi trazer, né, a catástrofe de Londres? Porque, né, gente, foi através destes e de vários outros acontecimentos que a espécie humana, né, ela experimentou, ela vivenciou, tá? Que assuntos referentes ao ambiente e à sua preservação passaram a ser mais pesquisados, mais divulgados, debatidos, tá? Foi por meio do qual o ambientalismo ele passou a ser discutido mundialmente, tá? Não apenas no âmbito científico, mas também de forma política na sociedade, tá? Essa discussão ambiental, suas correntes de pensamento, também os movimentos sociais que aconteceram, né? Todos eles chegaram ao Brasil, né? Só que chegaram tardiamente, quando comparado, né, com países mais desenvolvidos. Então, assim, gente, é importante, tá? Inicialmente eu trouxe esses vídeos, essas imagens, para que vocês vejam, né, as consequências de tudo, né, que aconteceu, que vocês consigam, né, criar essa conscientização. Eu espero que nesse módulo 1 vocês tenham refletido sobre, né,
Porque além de refletir, né, tenho se questionado, será porque, né, nós, seres humanos, nós esperamos acontecer algo tão sério, né, uma catástrofe, para que a gente pense sobre os nossos atos, sobre a consequência dos nossos atos sobre o meio ambiente. Então, eu espero que vocês tenham se questionado isso, tá? E, né, no módulo 1, né, a gente viu, né, os conceitos, o objetivo, a importância da educação ambiental, né? A gente viu que é uma parte da educação que visa criar conscientização nas pessoas, principalmente a respeito, né, das suas ações sobre a natureza, sobre o meio ambiente. Então, é algo assim de fundamental importância para a gente estar entendendo, para a gente estar se conscientizando, para a gente estar alertando o nosso amiguinho e levando mais a sério, né? Porque às vezes a gente acha que uma ação nossa aqui agora não vai trazer consequências, mas no futuro vai sim, porque a união, né, do que cada pessoa faz, que simboliza, né, o que acontece, o todo, né? A gente também falou de alguns marcos históricos que foram pontes no desenvolvimento da educação ambiental, tá? Por isso que eu trouxe, né, para vocês verem, né, que foi preciso, né, acontecer tanta coisa, né, para que fosse criada essa ponte aí, né, de se desenvolver, de se estabelecer, digamos assim, a educação ambiental, né, e como eu já falei, é muito triste, né, ver que é preciso, né, que aconteça fatos tão drásticos para que se tomem atitudes, né? Então, é importante que a gente discuta aqui agora sobre isso, não esperar, né, que aconteça algo mais, vamos dizer assim, drástico. A gente tem que saber tomar, né, tudo como exemplo. E aí, gente, no próximo módulo, tá? Nós vamos aprender sobre os princípios da educação para sociedades sustentáveis e responsabilidade global, e também sobre a educação ambiental, cidadania e sustentabilidade. Eu espero, né, que esse módulo 1 tenha trago reflexões, tenha de certa forma, né, conscientizado vocês, né, conscientizado, né, e levado informações que vocês desconheciam sobre a educação ambiental e tenha refletido de forma positiva, tá, na vida de vocês. E a gente se encontra, tá, no nosso módulo 2, que a gente vai começar a adentrar mais em temas específicos, né, da educação ambiental, como os princípios, né, que eu acho que ainda é um pouco desconhecido por muitas pessoas. Falar também, né, sobre essa responsabilidade global que nós temos, né, com a natureza, com a sociedade, se aprofundar mais, né, sobre essa educação ambiental, como que ela acontece, né, essa união, né, digamos assim, esse fechamento aí da educação ambiental com a cidadania. E aí a gente se encontra no módulo 2, tá? O Capacita, ele é a realização do PET, Intervenção Socioambiental em Uruçuiuna. Eu agradeço a atenção de vocês nesse módulo e a gente se encontra no nosso módulo 2. Abraço, bom final de semana.